Bem-vindo a mais um vídeo de Despertar da Consciência com Felipe Galhardo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado sempre que outra pérola de luz for postada. Agora aproveite o conteúdo e se desperte! O que é meditação? Osho. Dizer alguma coisa sobre meditação é uma contradição. Meditação é algo que você pode ter, que você pode ser, mas que por sua própria natureza não é possível dizer o que ela é. Ainda assim, diversos esforços foram feitos para falar sobre meditação. Se apenas um conhecimento fragmentado e parcial for possível a partir destas tentativas, já é muito. Ainda que parcial, essa compreensão pode se tornar uma semente. Isso depende muito de como você ouvir. Se apenas escutar as palavras sem prestar atenção, então nem mesmo um fragmento chegará até você. Mas se você ouvir atentamente, compreenderá. Escutar é mecânico. Qualquer animal que possua ouvidos consegue escutar. Ouvir e compreender, contudo, significa que, enquanto você está escutando, toda a sua atenção estará centrada nisso. Aquilo que for dito chegará até você. Sua mente não deve interferir. Ouça, sem interpretar, sem preconceitos, sem interferência de outras coisas que estejam nesse momento passando dentro de você, pois tudo isso é distorção. No cotidiano, você precisa apenas escutar, sem fazer mais nada, porque as coisas que escuta dizem respeito a objetos comuns. Se eu disser algo sobre a casa, a porta, a árvore, não é preciso ouvir com atenção. Estou falando sobre objetos comuns, mas é preciso prestar atenção quando se fala sobre algo como meditação, pois ela não é um objeto comum, e sim um estado subjetivo. Você terá que estar alerta e atento para que alguma coisa possa chegar até você. Mesmo que seja apenas uma pequena compreensão, já será o suficiente. Se essa compreensão for parar no lugar certo, no coração, crescerá por conta própria. Primeiro, tente entender a palavra meditação. Essa não é a palavra mais adequada para o estado que um aprendiz está procurando. Por isso, quero falar a respeito de determinadas palavras. Em sânscrito, temos a palavra especial para meditação, dhyana. Essa palavra não tem paralelo em nenhum outro idioma. Não pode ser traduzida. Há 2000 anos é dito que ela não pode ser traduzida, pela simples razão que em nenhum outro idioma as pessoas experimentam o estado que ela denota. Por isso, esses idiomas não possuem essa palavra. Uma palavra só é necessária quando há algo a ser dito, a ser designado. Em português, há 3 palavras próximas. A primeira é concentração. Vi muitos livros que foram escritos por pessoas bem intencionadas, mas que eram pessoas que não experimentaram de fato a meditação. Usam a palavra concentração como se fosse dhyana, mas dhyana não é concentração. Concentração é um estado da mente, e significa que a mente está focada em um único ponto. Em geral, a mente está sempre se movendo, e quando ela se move é difícil pensar apenas em um assunto. A concentração é necessária para fazer ciência, por exemplo. Não me surpreende que a ciência não tenha se desenvolvido no Oriente, pois lá a concentração nunca foi valorizada, por não ser necessária para a religião. Através da concentração, focando em um único ponto, é possível ir cada vez mais fundo em um objeto. É o que a ciência faz.
descobre cada vez mais coisas sobre o mundo. Uma pessoa cuja mente está sempre nas nuvens não pode ser um cientista. Toda a arte de um cientista está em ser capaz de esquecer o mundo à sua volta e colocar toda a sua consciência em uma única coisa. É como concentrar raios solares através de uma lente. A concentração traz os raios de sol, antes dispersos, para um único ponto, criando energia suficiente para gerar fogo. A consciência tem essa mesma qualidade. Concentre-a e você poderá penetrar cada vez mais fundo nos mistérios dos objetos. A concentração é sempre a restrição de sua consciência. Quanto mais restrita ela se torna, mais poderosa ela será. Mas isso não é religião. Muitas pessoas entenderam isso errado, não apenas no Ocidente, mas também no Oriente, e pensam que a concentração é religião. Ela lhe dá enormes poderes de fato, mas não são poderes da mente. Ela lhe dá enormes poderes de fato, mas são poderes da mente. Segundo ponto, a meditação não é contemplação. Enquanto a concentração é direcionada para um único ponto, a contemplação é mais ampla. Se você está contemplando a beleza, por exemplo, há milhares de coisas belas e você pode passar por cada uma delas. Você possui muitas experiências de beleza e pode contemplá-las todas. Você permanece sempre restrito a um assunto. Isso é contemplação. Não estar focado em um único ponto, como a concentração, mas restrito a um assunto. Você e sua mente se moverão dentro desse espaço. A ciência usa a concentração como método. A filosofia usa a contemplação. Na contemplação, você esquece tudo aquilo que não pertence ao assunto em questão. A contemplação é um tipo de sonho lúcido, é algo raro. A filosofia depende da contemplação. Na filosofia, se alguns fragmentos dentro de um assunto necessitarem de um esforço mais concentrado, a concentração será usada. A filosofia é feita basicamente de contemplação, mas pode vir a usar a concentração como ferramenta em alguns momentos. A religião, contudo, não pode usar a concentração. Também não pode usar a contemplação, porque religião não diz respeito a um objeto. Não importa se o objeto estiver no mundo externo ou se o objeto for a sua mente, um pensamento, uma teoria, uma filosofia, ainda assim será um objeto. A religião diz respeito àquele que se concentra, àquele que contempla. Quem é ele? Você não pode concentrar-se sobre ele. Quem irá concentrar-se sobre ele se ele é você? Impossível contemplá-lo, pois quem irá contemplar? Você não pode dividir-se em duas partes, colocar uma na frente de sua mente enquanto a outra começa a contemplar. Não há qualquer possibilidade de dividir a sua consciência em duas partes. E mesmo se houvesse essa possibilidade, repito, não há, mas a suposição de que seja possível dividir a sua consciência em dois, para podermos argumentar, então, aquele que contempla o outro é você, o outro não é você, o outro nunca é você. Em outras palavras, o objeto nunca é você. Você é, de forma irredutível, o sujeito. Não há como transformá-lo em um objeto. É como um espelho. O espelho pode refletir você. Pode refletir qualquer coisa que exista no mundo. Mas como fazer esse espelho refletir a si mesmo? Você não pode colocar esse espelho em frente a si mesmo. Pois se você fizer isso, ele não estará mais em sua posição original. Um espelho não pode espelhar a si mesmo. A consciência é exatamente um espelho. Você pode usá-la para concentrar-se sobre qualquer objeto. Pode usá-la para contemplar um assunto. A palavra meditação em português não é a palavra certa, mas como não há nenhuma outra, devemos usá-la até que Dhyana seja aceita na língua portuguesa. Quando você diz que medita, podem perguntar: sobre o que você está meditando? É preciso que haja um objeto. A própria palavra traz referência a um objeto. E dizemos: estou meditando sobre a beleza.
sobre a verdade, sobre Deus? Não se pode dizer apenas estou meditando, a frase fica incompleta. Você tem que dizer sobre o que está meditando. E esse é o problema. Dhyana significa eu estou em meditação. Não é nem mesmo estou meditando. Se formos traduzir ao pé da letra, o sentido de dhyana seria eu sou meditação. Aqui, estamos usando a palavra meditação no sentido de dhyana. Em português, é algo entre concentração e contemplação. A concentração é focada em um único ponto, enquanto a contemplação abrange uma área mais extensa. E a meditação é um fragmento dessa área. Quando você está contemplando determinado assunto, há algumas coisas que necessitam de maior atenção. Então você medita. É isso que meditação significa em português. A concentração e a contemplação são dois polos. A meditação está exatamente no meio. Mas não vamos tomar a palavra em seu sentido usual. Estamos dando a ela um novo sentido. Meditação é sentar-se sem fazer nada, não usar seu corpo nem sua mente. Se você começar a fazer alguma coisa, ou você entrará em estado contemplativo, ou estará concentrado, ou executará uma ação. De toda forma, estará movendo-se para fora do seu centro. Quando você não estiver fazendo absolutamente nada, seja física ou mentalmente, ou em qualquer outro nível, quando toda atividade houver cessado e você estiver apenas sendo, isso é meditação. Sempre que você conseguir, pare todo o resto e encontre tempo para apenas ser. Pensar também é fazer. Concentrar-se também é fazer. Contemplação é fazer. Mesmo que seja um único momento em que você não esteja fazendo nada e esteja apenas em seu centro, completamente relaxado. Isso é meditação. E quando você pegar o jeito, poderá ficar nesse estado por quanto tempo quiser. Com o tempo, poderá ficar nesse estado durante as 24 horas do dia. Após ter experimentado esse estado de tranquilidade, então aos poucos você começará a fazer coisas, mantendo-se alerta para o seu ser não ser perturbado. Esta é a segunda parte da meditação. Primeiro aprender a ser, depois aprender pequenas ações, limpar o chão, tomar banho, mas sempre mantendo-se no centro. Depois você poderá executar coisas mais complexas. Por exemplo, estou me dirigindo a você, mas minha meditação não foi perturbada. Posso continuar falando, mas em meu centro não há sequer um ruído. Há apenas silêncio. Silêncio absoluto. Compartilhe com quem você ama e ajude na expansão de consciência coletiva. Muito obrigado por você assistir e apoiar o meu canal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Até a próxima.